Nós vamos falar com o Jason um pouquinho sobre a melhor época para o cultivo da mandioca, uma fonte de renda que tem crescido muito aqui na nossa região. Antes do Jason falar, a gente vai ouvir aqui o André, que é proprietário das mandiocas Maná, tem atendido toda a região com essa produção, e ele vai falar um pouquinho dessa experiência aqui para o nosso programa. Olá, bom dia Ivan Pereira, bom dia produtor rural sintonizado na Band FM, né? Meu nome é André, das Indústrias de Processamento Mandiocas Maná. A gente está aqui para participar do quadro Momento Técnico, falar um pouquinho sobre a cultura, né? Que a gente vem aí, a grande necessidade da cultivação da mandioca aqui na nossa cidade e região. A gente vem sofrendo aí há alguns anos, né? Com a falta da matéria-prima. Então a gente se instalou aqui na cidade, a gente é de Juína mesmo, e a gente viu a dificuldade de ter a matéria-prima, que é a mandioca, para a gente trabalhar. Então assim, a gente depende muito hoje do produtor rural. Você que está nos escutando aí, a Band FM, produtor, vamos acreditar nessa cultura, porque é uma cultura fácil hoje de lidar com ela, na verdade, né? Não tem pouca praga, pouco inseto, né? Que ataca a mandioca. E assim, a gente tem regiões favoráveis mesmo aqui para a mandioca, né? Que são as regiões de assentamento, né? A gente tem muito assentamento aqui propício para a cultura da mandioca. Tem até a Roxa, que foi um dos melhores lugares assim que eu tive o prazer de realmente colher mandioca assim boa e saudável, e mandioca num porte muito bom, né? Bem graúda, uns pelar que dá uma média boa, né? Então assim, eu quero que vocês acreditem na cultura, porque assim, a gente vive um momento, nesse ano mesmo de 2021, eu vi no decorrer dos meses, 3 falta de mandioca, né? 3 cenários de falta da mandioca. Inclusive hoje, assim, com o período chuvoso, a gente começou a voltar a trabalhar agora, né? Mas principalmente no período de seca mesmo, a gente sentiu muito a questão da falta da mandioca para a gente estar trabalhando, e a gente consegue expandir o nosso mercado. Eu sempre costumo falar, para dar o próximo passo, a gente precisa dessa matéria-prima para buscar nova cidade, novos clientes, né, para a gente estar trabalhando. Então depende da mandioca, igual eu falo, para dar o próximo passo eu preciso da cultura da mandioca para a gente estar trabalhando. E assim, o preço está muito bom, né, está muito favorável. Esse ano de 2021 a gente veio com 60 centavos, chegamos a 80 centavos o quilo, né, a mandioca na casca, pagamos R$1, e o ano que vem já se fala de pagar até R$1,25 centavos, R$1,25 no quilo. Então assim, você que quer plantar, que você quer cultivar mandioca, produtor, acredite nessa cultura, tá? É muito bom e tem tudo para colher grandes resultados. Obrigado, tenha um ótimo dia. Bom, tá aí a participação do nosso ouvinte, do empresário André, proprietário das mandiocas Maná, que tem atendido toda a região, está mandando mandioca para várias cidades do estado de Mato Grosso. Obrigado, André, pela participação, contribuiu muito com a gente aqui. Hoje vamos começar pelo início. Sim. Como é que prepara o solo para o cultivo da mandioca? Certo. O preparo do solo da mandioca não tem uma especificidade em relação às outras culturas. Você precisa preparar a área primeiro fazendo uma calagem, lembrando, para a cultura da mandioca ela é um pouco mais tolerante que as culturas tradicionais que a gente costuma trabalhar, a acidez do solo. Então, ficando por volta de 5,5, 6 o pH, interessante o suficiente. Alguns produtores falam que não é bom passar de 2 toneladas por hectare para se cultivar a mandioca. Mas isso a gente pode afirmar só mediante uma análise, né? Um exame de sangue, um exame do solo, né? Então, gradagem, primeiro, se possível, a incorporação funda da superfície das ervas daninhas, primeiro, porque você vai preparar um volume maior de solo, uma profundidade maior. A mandioca a gente precisa de solo, porque a gente vai consumir a raiz precisa de espaço, né? E um solo bem manejado, bem aerado e fofo, né? Para ela se desenvolver, para não dar cintura e tudo mais. Solo mais arenoso, já isso seria mais viável? A mandioca ela dá uma patinada em solo muito argiloso, né? Uhum. Porque é difícil... Até desenvolver as raízes. Isso. E difícil drenagem, dá uma chuva, fica encharcado por muito tempo, dá muito problema de podridão, né? Radicular. Então, assim, dos solos mistos para baixo, dos solos mistos para cima, tomar um pouco de cuidado, né? Porque vai acumular muita água, começa a dar as bacterioses e as podridões radiculares. Então, preparando o solo, você vai fazer análise, que é fácil e barato.
você vai fazer a calagem superficial e incorporação desse produto via grade o mais profundo possível, certo? Lembrando, sempre em direção oposta ao caimento do terreno. Se o terreno tiver de 0 a 10% de declividade é o ideal. Feito isso, existem várias maneiras de se plantar. Ou você faz o suco com cultivadores mecanizados, vai lá e os sucos de plantio você vai automaticamente já contando ali as passadas na metragem definida e fazer o plantio das manivas. Outras maneiras é fazer as covas, né? Ou melhor, fazer os berços, via enxada, enxadão, que é o mais manual. Aí vai depender do tamanho e da estrutura desse produtor, certo? Certo, a gente sabe que o plantio da mandioca são das ramas, né? Exatamente. As chamadas manaívas. Isso. Então, exatamente, esse é um dos dilemas. Imagino que é do André, né? Isso. Esse é um dos dilemas de se produzir mandioca em grande escala. Porque as manivas, ou estruturas reprodutivas vegetativas, são de difícil acesso, né? Porque se a gente pensar que 1 hectare rende outros 5 de maniva, né? Maniva sementes, então você tem a relação 1:5. A cana a gente sabe que eles chegam a 1:10, né? 1 hectare tirado ali, a cana cortada faz 10 hectares. A maniva, se a gente for pegar a cana só no local adequado de se preparar as mudas, rende até 5 hectares. E o que a gente deve observar nessas manivas? Primeiramente, não pegar partes muito apicais, aquelas partes mais tenras, mais verdes, que não está madura. Os nós ali, as gemas não vão germinar suficientemente bem para desenvolver bastante. Qual o tamanho ideal das manivas? O tamanho ideal, alguns autores falam de 15 centímetros, outros até 20. Quanto maior, mais a segurança, certo? Aí a gente o empecilho mesmo é a quantidade de manivas. Vai ter que ter ali de 10 a 15 gemas por manivas, por tolete, né? Então, imagina aí que 15 centímetros a 20, você consiga essas 10 a 15 gemas. Cerca de 2 centímetros de diâmetro, certo? E uma coisa muito interessante da gente olhar lá no campo, na hora de escolher essas ramas, é olhar a medula, que é aquela parte macia dentro do caule ali da maniva. Que a partir da observação dele, a gente vai ver se ela está jovem, se ela está muito velha e se está no ponto ideal. O ponto ideal, Ivan, é de 50% do comprimento, do diâmetro dessa maniva ser de medula. Ou seja, ela vai estar madura, vai ser a chamada maniva de ano, que vai ter de 10 a 12 meses, certo? E ela vai ter o vigor e a quantidade de reserva necessário para dar uma brotação legal. Menos que 50 centímetros está muito velha, mais do que 50 centímetros, muito nova. Ô Jais, eu acho que a minha dúvida, a sua também, Maico, a mandioca, assim como outras culturas, tem semente. A semente dela não nasce. Por quê? Já tem explicação? A estrutura de desenvolvimento dela é por bipartição. Então, assim como a banana antepassada, ela já teve sementinha, só que as sementes agora são chamadas de pseudo-sementes, ou sementes não fecundadas. Então, no caso da banana, só se desenvolve a parte feminina, que é o ovário, sem fecundação. A parte macho seria o coração da banana. A gente vai lá e corta, não tem utilidade nesse caso. A banana é o ovário que está se desenvolvendo sem necessidade de fecundação. Diferente, por exemplo, de um pipinim, que a gente vê o pipinim pequenininho lá debaixo da flor. Se não fecundar aquele pipinim, que é o ovário, não vira um fruto, né? Não vira um desenvolvimento. No caso da mandioca é a mesma coisa. Ela, como ela está em região tropical, a mandioca é originária da região amazônica, né? E aqui na região amazônica, historicamente, se a gente for ver, chuva nunca faltou, né? Pelo menos na história recente da humanidade, chuva, umidade e não congela, que é o congelamento, que é um grande fator de proteção das plantas em desenvolver sementes. A semente, mais uma vez, é um chip que a planta entrega para a natureza com dormência suficiente para resistir a um período de inverno, por exemplo.
Aqui nós não temos esse problema. Então, o desenvolvimento vegetativo através do caule para a planta, nesse caso, é mais eficiente. Olha aí. Diga, Maicon. Ô, Joyce, é interessante esse assunto que você fala sobre as sementes, Ivan, porque eu estava aqui justamente me perguntando sobre isso. E eu vi uma informação, Joyce, gostaria que você ajudasse a gente a entender, porque se fala das sementes boas, sementes xoxas, né? Para identificar essas sementes que tem que pôr ela na água, uma vai profunda, a outra boia. Como é que funciona isso aí, ô Joyce? Mas é isso aí. A semente boa, ela geralmente tem densidade, né? E a densidade é volume, peso. Um certo peso em certo volume. Divide um pelo outro, a gente tem a densidade. Quanto mais densa, mais pesado. A água é a densidade universal 1:1, né? Pelo menos a água que não tem sal. Então, quanto mais pesada, fundo. Mais leve, é superfície. E coisa que é leve não tem substância, né? Não tem quantidade de densidade suficiente para dar uma semente viável ou com maior vigor. Então, essas elimina, as mais densas a gente escolhe. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a doutora Maria Luísa, que está tomando um café ouvindo o nosso programa. A doutora Maria Luísa é médica e está no segundo ano aí da sua especialização em otorrinolaringologia. Um abraço, doutora. Muito obrigado pela companhia. Ô, Jais, nós já falamos da preparação do solo, falamos das escolhas das manivas, né, as formas de prepará-las para colocar ao solo. Existem várias variedades de mandioca? Sim. Existe hoje a nossa empresa agrícola de estudo, né, e desenvolvimento rural com extensão é a Embrapa. Hoje a Embrapa é detentora das variedades comerciais, seja ela para mesa, seja ela para a indústria, né? Hoje, a Embrapa, aliás, tem um programa chamado Reniva, né? Que vem do nome Maniva. E esse programa serve para quê? Para desenvolver as mudas as mudas, né, de batata, de mandioca, desculpa, através de desenvolvimento vegetativo em casas de vegetação com todos os aspectos sanitários e ambientais corrigidos e monitorados. Então, a Embrapa hoje ela detém a tecnologia e ajuda os produtores, aos quais, lógico, a Embrapa é muito difícil vir até a gente tem que ir até ela, né? Então, hoje a Embrapa, segundo as pesquisas, tem mais de 50 espécies de mandioca, desde mesa industrial, certo? Então, se a gente for prosseguir... Tem a mandioca amarela, tem a mandioca branca. Sim. Então... Antigamente eles gostavam a tal da rosinha, que tem aquela película. Tem a mandioca de fritar, que não precisa nem cozinhar, você pode descascar e já fritar. Que é uma mandioca industrial, a mandioca de fritar. Mandioca industrial que ela tem uma quantidade de ácido cianídrico um pouco maior, mas o processo de seca, né? de desidratação e fervura ou fritar expulsa volatiliza esse princípio, esse ácido cianídrico e fica tudo bom. O mundo consome mandioca, já isso, ou é uma coisa brasileira? O mundo consome, né? Apesar de ser originário do Brasil, nós estamos em terceira escala de produtividade e segunda escala em escala de produção e quantidade. Perdemos para a Nigéria e outro país que eu não lembro agora qual, Ivan. Olha. Mas o Brasil hoje produz cerca de 20 milhões de toneladas ano de mandioca industrial, que é correlativa à indústria. Então a indústria consegue mapear e anotar esses dados. Só que imagina-se que a produção de mandioca seja muito maior, né? Por quê? Porque todo mundo tem uma mandioca na chácara, no sítio ou no próprio quintal. E a mandioca é a primeira semente que a gente leva para a próxima casa que a gente for morar, não é assim? Exato. A gente até faz essa pergunta, né, Marco, pro ouvinte que está aqui em Juína, em Brasnorte, na região. Quem aqui não tem aí um pé de mandioca no quintal de casa? Uma coisa que não ocupa espaço. Comida, né, Ivan? Comida, né? Uma delícia. E tem ela em várias formas. Pode ser servida cozida, no churrasco, até mesmo a própria farinha, né? Que já é um processo que é feito da mandioca. Agora, Marco, a pergunta para você. Qual que é a melhor lua para se plantar mandioca, Marco?
Não responda, o Jaisso vai falar isso. Rapaz, esse negócio de lua pega nós, hein? Lua minguante, Jaisso, dizem que é a melhor lua aí para o plantio da mandioca? Geralmente a lua, ela reflete nada mais do que a luz do sol. Então a luz do sol à noite faz com que as plantas, insetos e toda a questão microbiota, né, do sistema fiquem em atividade. Não que eles vão estar trabalhando com a intensidade durante o dia, mas eles estão em intensidade. A lua minguante significa que está minguando, ou seja, está diminuindo a luminescência da lua, né? Sim. Então a interferência da lua nos seres é menor. E como a mandioca é de raiz, a seiva, digamos assim, a seiva laborada, que é produzida pelas folhas e que contém fotoassimilados, está descendo a gente fala descendo, mas é que a planta está em menor atividade, certo? Muito bem. Explicado, me Ô, convenceu. Jason, agora cultivar a mandioca é um processo que leva tempo, né? Quanto tempo leva do plantio até colher essa produção? O ciclo. Certo. Para a mandioca de mesa, geralmente de 8 a 12 meses o período de cultivo até a colheita. E para a mandioca industrial, cultiva-se 2 ciclos, até de 1 ano e 8 meses a 2 anos, que é feito a colheita da mandioca industrial. Lembrando que a mandioca industrial é focada na produção, na quantidade, na produtividade por área. Então, quanto mais produzir, tem-se a viabilidade econômica. Logicamente, também a viabilidade econômica é pensada na de mesa, mas na de mesa você quer 2 fatores muito importantes na de mesa: produtividade, logicamente, e tempo de cozimento. Então, colhendo-se no primeiro ciclo, que é a mandioca de ano, ela tem um tempo de cozimento, digamos que o ideal, segundo referências, é de 15 a 20 minutos. Então, tem-se aí um número ideal para escolher as próximas cultivares, certo? Então, assim, o período de plantio é no início das chuvas, logicamente, todo mundo sabe disso, para plantar tem que ter água, e começa aí de setembro a outubro, estende-se até fevereiro, março, até maio, alguns lugares, dependendo do lugar, o plantio, e a colheita inicia-se, logicamente, 8 meses após o plantio, que vai poder, se você pegou o início das chuvas... Basicamente na próxima chuva. Isso, vai dar quase na próxima chuva, que é o momento de próxima plantio, ou seja, dá certinho a quantidade, o tempo de colher e de pegar as manivas. E já aproveita as manivas ali para replantar, né? Para fazer o processo novamente. Ô Jaisso, dá para irrigar a mandioca? Dá. Inclusive, esse projeto Reniva da Embrapa é feito em unidades pequenas distribuídas pelo Brasil, de 1 hectare com mandiocas irrigadas. Logicamente, é difícil falar em irrigar mandioca no plantio comercial, porque a viabilidade econômica vai se embora. Lembrando que o terceiro grande ponto para se produzir mandioca, primeiro, é o preparo do solo, certo? Segundo, as manivas de qualidade e quantidade de manivas suficiente, fornecedor de manivas. E o terceiro é limpeza da área. A mandioca ela é muito sensível à interferência de plantas daninhas, de plantas infestantes. Então, dizem as tabelas que cerca de 40% do custo de produção está em manter-se a área limpa, seja ela com capina, seja ela com herbicida, certo? Então, se a gente tem quase metade do custo de produzir-se mandioca em limpá-la, imagina irrigá-la, né? Então, é esquisito falar que a gente vai fazer irrigação. Ô Jaisso, quando ela está novinha, as ervas daninhas vêm com tudo, né? Cresce praticamente junto ali com a planta. Mas quando ela está fechada, quase não nasce nada embaixo. Exatamente, por causa da sombra, né? E do manejo que o produtor deu. Existe o entendimento que existe o período de interferência e um período de pós-interferência. A mandioca, você consegue plantar ela com plantas daninhas na área. A competição das plantas daninhas, desde que emergida junto com a mandioca, não interfere, segundo
segundo os dados, até o 20º dia. A partir disso, a mandioca já precisa de tamanho suficiente ao qual a planta daninha está estabelecida. Então, você tem que fazer a limpeza. De maneira geral, a gente faz uma pré-emergência no ato do plantio, você entra com herbicidas de folha larga pré-emergentes, ao passo que as sementes das plantas daninhas vão emergindo, elas vão ter contato com o princípio ativo do herbicida de pré-emergência e já vão sendo eliminadas ali, que vai dar um residual aí de 20, 30, 60, 50 dias, dependendo do banco de sementes, exatamente. E aí, posterior a isso, você precisa de 5 meses, mais ou menos, para a mandioca começar a fechar a linha. Então, você tem um período de exposição muito grande, ao qual você vai ter que entrar com ou jato dirigido nas entrelinhas ou capina, né? Muito bom. Ô Maico, nós temos a participação de um ouvinte aqui, que já deve ter plantado muita mandioca na vida dele, né? Nosso colega de trabalho aqui, o Jovelino Jovem. Fala, jovem! Oi, Ivan, bom dia. Oi, Ivan, gostaria só de tirar uma dúvida com relação à mandioca. Existe a mandioca que, na linguagem do homem do campo, tem a mandioca brava e a mandioca mansa. A mandioca brava, ela é uma mandioca bem tóxica, até se o animal comer ela sem que dar um tempo, ela acaba intoxicando o animal. E ela não serve para o ser humano comer ela, por exemplo, cozinhar ou fazer algo assim. Por que a diferença entre a mandioca brava e a mandioca mansa? Eu gostaria de ver se você dá essa resposta para a gente. Aí é contigo, obrigado, viu, Jovelina? Maravilha, Jovelino é o cara, né? Então, a mandioca brava, ela, exatamente o que nós falávamos lá atrás, ela tem uma quantidade de ácido cianídrico muito elevada, acima de 200 ppm. Enquanto a mandioca mansa, ou a mandioca de mesa que a gente consome no dia a dia, ela tem abaixo de 100 ppm de ácido cianídrico. Então esse que é o fator que transforma ela em mandioca brava, digamos assim. Olha aí, e de fato faz mal, né, Jair? Faz mal, pode matar, né? Pode levar à morte, né? E nasce no meio da pastagem. Sim, sim. Facilmente. É da nossa região. Se encontra facilmente na região, né? Então, uma ótima pergunta que o Jovelino faz aí. Existe diferença, Jair? Ou existe alguma diferença? Dá para identificar ela? Olha, a mandioca brava da mansa, ou ela é semelhante à planta? Não, na verdade, aí o animal come a folha, né, Jair? Isso. Os cultivadores, as pessoas que estão na lida, eles se identificam assim. Inclusive as variedades que a gente usa para mesa, as pessoas pela folhagem, pelo tronco ali, pelo caule, as pessoas identificam assim. Isso aí demanda um pouco de experiência, né? Muito bem. Mais alguma dúvida aí, Michael? Mais uma dúvida, uma última. A mandioca, existe a poda da mandioca nesse período? É recomendável a poda? Como é que funciona esse processo? Então, a poda da mandioca, geralmente, em plantios comerciais, é feito nos cultivos industriais, que vai passar para o segundo ano, ou segundo ciclo. Justamente para fazer a limpeza da área, pensando nesse dilema do cultivo de mandioca, que é a infestação de plantas daninhas. Ao passo que o mês de maio se inicia para a nossa região, a quantidade de chuva diminui, a planta da mandioca ela começa a entrar em pausa de desenvolvimento aéreo, ou seja, as folhas caem, só fica aquele brotinho lá em cima, bem pequenininho que a gente conhece. Então a luz do sol, que é o fator preponderante para existir a germinação das plantas daninhas, vai entrar até a superfície do solo, que está lá embaixo, vai ocorrer a emergência, a germinação dessas plantas daninhas e vai causar um novo ciclo de reinfestação de plantas daninhas. O produtor, seja manual ou com roçadeira na frente ou atrás do trator, entra podando, certo? Para não ter superfície de foliar antes de aplicar o herbicida. Então isso é um manejo para os produtores industriais, fazer a nova limpeza da área para começar um novo ciclo de chuva. Então, poda-se, faz a pulverização de herbicidas
pré-emergente, geralmente para folha larga. Hoje usa-se flumioxazin com a dosagem mais pesada para fazer a correlação de pré-emergência, mata o que está por cima e não deixa germinar por um período. O diuron, alaclor e outros princípios ativos. E aí temos outro princípio ativo, que é o cletodin, que pode ser feita, né, com plantas com folha. Só que isso aí é um graminicida que vai matar só plantas de folha estreita, as gramas. Então, basicamente, é pela limpeza que é feita a poda dos mandiocais. Ô Jaisso, o mandiocal aparentemente não tem tanta dificuldade de manuseio, até porque é uma planta que não necessita de herbicidas, de inseticidas, né? Plantou, ela vai crescer, só tem que cuidar das ervas daninhas, basicamente. Logicamente, ataque de pragas e doenças. Tem a praga, geralmente a gente começa a ver ela nos plantios comerciais, que é onde você está de olho, investindo e esperando o retorno. Então você começa a ver que tem algumas viroses, tem o mosaico vírus, o vírus do mosaico comum, o mosaico das nervuras, as bacterioses que pegam as raízes e apodrece, e também tem os mandarovás, que em plantios comerciais dizima as folhas, né? Que a gente sabe que de um dia para o outro, quem tem mandiocal comercial, sabe que você ficar 2-3 dias sem ir na lavoura com um ataque de mandarová, você não vê mais folha na mandioca. Então aí você entra com os aplicação de inseticida, principalmente os baculovírus, para pegar esses insetos aí, certo? Muito bem. Olha, mandioca a gente sabe, nós conhecemos como mandioca, mas existem outros nomes, né, já? Essa macaxeira, aipim, castelinha, o aipe, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, tem mandioca brava, mandioca amarga. Então tá aí um monte de nomes, né? É bom, né? Bastante conhecido. E eu gosto sempre de falar aqui dos benefícios, né, de quem consome a mandioca. Melhora a digestão, é benéfica para a saúde cardiovascular, ajuda a combater a artrite, faz bem para quem tem diabetes, ajuda na prática de exercícios físicos, fortalece o sistema imunológico, ajuda a melhorar o humor, ou seja, faz bem para a pele. Só faz bem a mandioca, gente. Bom. E ela é fonte de amido, assim como o milho, por exemplo, mas não contém o glúten que existem nos cereais. Sem contar que da mandioca se extrai também o polvilho. Né? O sagu, por exemplo, é feito com isso, né? Exatamente. Então faz um pãozinho de queijo ali com o polvilho, você tem que lembrar que está vindo da mandioca também. Isso aí. Né? Ô Jaisso, obrigado pela participação. Até o próximo programa, amigo. Eu que agradeço. Fiquem com Deus.